Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus, portanto, abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Amém. Amados irmãos, prezados ouvintes, tanto aqueles que estão no recinto quanto aqueles que estão nos acompanhando pela internet, como já disse, nós vamos falar sobre transformação, porque é uma necessidade de todo ser humano ser transformado pelo poder de Deus. O crente vive nesse mundo, mas não significa que ele vai se conformar com o esquema do mundo. Existe um sistema mundano, um esquema que não pode ser praticado ou colocado em prática pelo crente em Jesus, porque nós somos exortados pelo apóstolo Paulo a não copiar as modas passageiras do tempo presente. Nós não podemos, imitar e seguir as modas, mas devemos e podemos, mediante a graça e misericórdia do Senhor, ser totalmente misericordiosos, agindo em amor e tendo, então, essa transformação transfigurada em vista daquilo que é o desejo de Deus nesse plano superior, pelo que Ele deseja de cada um de nós, segundo a sua soberana vontade, e a gente pode estar em estrita conformidade com a vontade de Deus. Essa transformação faz parte da vontade do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso sustentador. É bom que se diga que o espírito do mundo sempre está mudando, nunca é o mesmo. Por exemplo, nos dias de Noé, havia o espírito do mundo que era a violência. Por que digo isto? Porque lá em Gênesis fala que a terra estava, porém, corrompida diante de Deus e cheia de violência, diz o texto conforme o livro de Gênesis. Se nos dias de Noé o espírito do mundo era a violência, nos dias de Elias, o profeta, era a idolatria. Nós temos profetas como Baal e a deusa Azerá, conforme na minha versão, que era o espírito do mundo da época. Nos dias de Cristo, o espírito do mundo era o poder concentrado e condensado no governo de Roma. E o nosso tempo? Qual é o espírito do mundo? Talvez seja o amor ao dinheiro. Se for o amor ao dinheiro, nós já sabemos, e outros pregadores, assim mesmo como o pastor Paulo já falou aqui, que, citando a palavra de Deus, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a gente entende tanta maldade, tanta crueldade, tanta atrocidade nos dias atuais. Acontece, meus irmãos, que se o espírito do mundo começar a se alojar no nosso coração, nós precisamos combatê-lo, combater esse espírito mundano, travando uma batalha na nossa mente e no nosso coração. É uma batalha silenciosa, mas uma batalha que se faz necessária e que nós podemos vencer se nós estivermos no Senhor, estivermos em obediência aos seus mandamentos. Observemos outros casos na Bíblia. O que arruinou a vida da esposa de Ló? Deus desejou tirar algumas pessoas da cidade de Sodoma. Ló, juntamente com suas 2 filhas, estavam caminhando, e também a sua esposa. A ordem era não olhar para trás, mas tudo indica que a esposa de Ló tinha um fascínio pela cidade de Sodoma. E o que ela faz? Ela olha para trás, vira uma estátua de sal. O que arruinou a vida de Acã, que tinha uma cobiça, não era para guardar os despojos, mas ele escondeu na sua tenda, como consequência desse ato
de Acã, o povo de Israel perdeu a batalha para os amorreus. O povo sofreu pela consequência do pecado de Acã. E ele foi penalizado, não apenas ele, mas toda a sua família. O que arruinou a vida de Amã? Quando me refiro a Amã, nós lembramos de Mordequeu, em algumas versões Mordecai, mas se refere à mesma pessoa. Mas Amã, ele foi colocado pelo rei Assuero num lugar de destaque. Ele diz, com as suas próprias palavras, que ele tinha uma glória de riquezas, porque o rei havia colocado sobre todos os homens, e ele tinha realmente uma bagagem enorme dentro do reino do rei Assuero. Mas ele perseguiu não apenas Mordequeu, mas também fez de tudo para destruir o povo de Deus. E ele então vai fazer o quê? Ele vai ter uma atitude contrária, porque na verdade ele tinha um apego ao poder, às riquezas, às coisas que estavam envolvidas, conforme as suas próprias palavras, a glória das suas riquezas. Ele dizendo, em outras palavras, as glórias da minha riqueza. Ele era um homem rico, poderoso, abaixo do rei, só ele. E isso subiu à sua cabeça, e ele estava de acordo com o padrão do mundo da época. O que falar de Demas, aquele homem que havia seguido o apóstolo Paulo e de repente abandona a fé. Ele abdica ou abre mão da sua fé, mas Paulo diz que ele não apenas abandonou no campo missionário, mas Demas, ele amou o mundo presente, arruinou a sua vida. Judas Iscariotes também arruinou a sua vida. Todas essas pessoas arruinaram as suas vidas porque eles estavam andando segundo o espírito do mundo de suas respectivas épocas. Aí a gente lembra daquelas palavras registradas em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas têm arruinado as suas vidas porque estão sendo conduzidas pelo espírito do mundo? Mas quando o apóstolo Paulo, no versículo 2, e tem apenas 2 destaques essa mensagem, o primeiro é, e não vos conformeis a este mundo. Quando ele diz isto, ele está mostrando para cada um de nós que é importante atentar para a palavra do Senhor, para que esta venha dirigir as nossas vidas. Porque o crente não pode andar em conformidade com o mundo. A conformidade com o mundo é prejudicial ao crente em Jesus, por extensão, à igreja de Cristo. A amizade deste mundo faz com que o homem se torne o quê? Inimigo de Deus. Se a pessoa se conformar, ela vai se prejudicar na sua vida pessoal, familiar, sentimental, em várias áreas, principalmente esse aspecto espiritual, porque ele vai ser infiel com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele vai desagradar o seu mestre Jesus. A pessoa vai então agir de modo que venha somente trazer consequências terríveis para a sua própria vida. Se andar em conformidade com este mundo, prejudica a si mesmo e a igreja, porque algumas pessoas no nosso arraial evangélico têm a ambição de ser mais parecido com o mundo. Não quer ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus. Não, ser parecido com o Senhor Jesus dá trabalho, implica em renúncia, abnegação, em dedicação, em entrega, em serviço. É muito custoso se tornar semelhante a Jesus, porque vai fazer com que haja uma implicação, uma vida de santidade, uma vida dentro da vontade do Senhor, porque a santidade é um aspecto que é de sua vontade, mas as pessoas se tornam cada vez mais e mais parecidos
com o mundo, e esta é a ambição de alguns. E não é que eles se parecem mesmo com as pessoas do mundo? São igualzinhas a elas, agem da mesma forma, têm o mesmo linguajar, o procedimento é o mesmo expediente, carnal, humano, mundano, não há diferença alguma. Uma coisa que me chama a atenção em relação a Ló, uma vez que eu fiz citação à sua esposa, que virou uma estátua de sal, é que, segundo a oração que foi feita por Abraão, pedindo, Senhor, se houver 50 justos, e vai diminuindo, a gente entende que Ló era um homem justo. Ele saiu da cidade de Sodoma, ele não foi destruído. Ele e suas 2 filhas foram salvas, seguiram as orientações dos anjos que foram enviados por Deus como mensageiros do Senhor. Mas acontece que, um pouquinho lá atrás, há um resquício de um espírito ou mentalidade mundana em Ló. Por quê? Quando houve a divisão com seu tio, Abraão, Ló escolheu a planície do Jordão. E diz a Bíblia que Ló, ao escolher a planície do Jordão, ele contemplou algumas cidades, algumas, aldeias, alguns territórios que ia ser muito bom para ele, inclusive Sodoma. E o que ele faz? Ele escolhe armar a sua tenda em direção a Sodoma. A fama de Sodoma era notória, mas ainda assim ele arma a sua tenda em direção àquela cidade completamente depravada. Depois diz o texto que ele vai se aproximando e vai habitar, isto é, morar em Sodoma. Provavelmente, em algum momento, o seu espírito se angustiou, ficou atormentado com tudo que ele viu, conversas imundas, atos ilegais e imorais, mas ele escolheu habitar naquele local. Às vezes o crente se diz transformado por Deus, mas escolhe um ambiente que não é condizente com a sua fé. Por quê? Ele escolhe um lugar realmente que não tem nada a ver com a sua fé cristã, com o seu modo de ser, se é que ele é um imitador de Cristo Jesus, se é que verdadeiramente ele é um crente em Jesus Cristo, porque ele escolhe alguns ambientes hostis para não apenas armar sua tenda, mas para estar habitando naquele ambiente hostil, um ambiente realmente que não vai dignificar jamais o nome do Senhor. Mas além da conformidade com o mundo, que vai trazer prejuízo para o crente e, por sua vez, a igreja, a grande verdade é que quando o crente não atenta para a palavra apostólica da parte de Paulo, e quando ele se conforma com o mundo, ele prejudica o próprio mundo. As pessoas que estão no mundo são prejudicadas, porque no mundo não há amor verdadeiro, legítimo, proveniente de Deus. No mundo não há paz verdadeira, não há alegria legítima. No mundo não há nada disto, sequer esperança. As pessoas estão no mundo, seguem esse padrão mundano. Mas acontece que, quem sabe, se eles verem com seus olhos pessoas que estão vivendo uma vida diferenciada, não que sejam melhores do que elas, mas que realmente possa fazer com que elas venham desejar, anelar, quem sabe mudar de vida, ser diferente ou ser igual àquelas pessoas que estão falando de paz, de alegria, de gozo, de vida eterna, quando não tem nenhuma perspectiva no tocante à sua própria vida, em relação à sua existência humana. Aí ele prejudica o crente que age em conformidade com o mundo, ele prejudica as pessoas que estão no mundo. Porque diz o apóstolo Paulo que nós somos cartas vivas. As cartas vivas, diz o apóstolo, são conhecidas e lidas pelos homens. Os homens que estão no mundo, que é regido por esse padrão mundano,
eles nos conhecem e estão fazendo leitura das nossas vidas. E como é que nós temos apresentado ao mundo as nossas vidas? Será que realmente está sendo condizente com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós professamos? Será que nós somos realmente cartas vivas, conhecidas e lidas, mas que são cartas de Cristo? Nós apresentamos Cristo Jesus? Ou nós somos nada mais, nada menos do que cópias defeituosas que não foram transformadas, mas de repente cópias danificadas que perderam qualquer postura, atitude de autenticidade? Será que nós somos um tipo de carta que estamos definindo para o mundo uma carta imperfeita? Não estou exigindo um padrão de perfeição para nós, mas uma carta realmente que seja uma carta cristã, de maneira que os homens lá no mundo venham conhecer-nos e fazer as suas leituras a partir das nossas próprias vidas. Cartas de Cristo, prossegue o apóstolo Paulo quando ele menciona que nós somos cartas vivas. A principal preocupação, penso eu, que no nosso meio é o conforto. A gente quer garantia, a gente quer estabilidade, a gente quer até um luxo. Muitas coisas hoje em dia não é mais luxo, eu sei disto, mas o mundo de hoje está procurando isto: conforto e luxo, estabilidade, segurança profissional, etc. e tal. Mas acontece que tem deixado todos os elementos espirituais de lado, como segundo plano. As pessoas buscam o conforto, estabilidade, o luxo, a segurança pessoal, familiar, mas tem deixado literalmente as coisas de Deus de lado. Eu disse segundo plano, mas talvez terceiro, quarto, quinto, ou sei lá, só Deus realmente sabe que plano nós temos colocado Deus ou as coisas das suas realidades espirituais. E o que nós aprendemos, meus irmãos, que nós não podemos tomar as opiniões ou as condutas dos homens como se fossem regras para as nossas vidas, mas devemos renunciarmos totalmente a este mundo e nos colocarmos diante de nós como marca da vontade de Deus. E esta marca da vontade de Deus nos é manifestada e revelada em sua palavra. Aí alguém vai dizer assim: amém, amém, é isso mesmo. Mas acontece é que, será que nós estamos priorizando a palavra de Deus? A leitura tem primazia? Será que o estudo realmente tem o seu lugar de direito, de fato, nas nossas vidas? Ou tem ocupado outros planos porque nós priorizamos outras coisas? Mas, em segundo lugar, eu quero trabalhar sobre a continuação: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a proposta aqui, já que o assunto é transformação, é falar sobre essa transformação que é desenvolvida a partir de uma vivência com Deus, cada vez mais perto de Deus. É curioso que quando Cristo Jesus subiu ao monte, levando 3 dos seus discípulos, ocorreu a chamada transfiguração. A palavra transformação aqui, no versículo 2, é a mesma usada para transfiguração. E sabe, quando Jesus teve o seu rosto mudado lá no monte, quando que as vestiduras de Jesus, as vestes começaram a resplandecer, sabe quando? Diz o texto bíblico, lá em Lucas 9:29, quando ele começou a orar. Quando Jesus começou a orar, a sua face modificou-se. As suas roupas, de igual modo, se tornaram resplandecentes. Nós aprendemos, meus irmãos, que através dessa vivência com Deus se dá também pela oração. A oração é a verdadeira transformação, a verdadeira
transfiguração da alma. Mas quantas vezes nós não priorizamos a oração? Porque nós achamos que podemos resolver as coisas, né? Apelando para o famoso jeitinho brasileiro, não, é porque nós achamos que somos capazes de ditar o rumo da nossa própria vida, quando na verdade não somos. Nós somos dependentes completamente de Deus, mas muitas vezes esquecemos desse detalhe que faz toda a diferença na nossa vida. E por isso a gente fica amargurando uma vida débil no tocante à oração. Não me refiro à oração apenas de maneira coletiva, mas principalmente no privado, aquela particular, você e Deus, ter realmente uma vida de oração. Aí a gente aprende que a oração ela vai caminhar junto com a palavra de Deus, porque a oração e a palavra de Deus são os meios de obter semelhança de Deus, com Deus, conforme eu falei no início, perto de Deus, vivendo cada vez mais perto de Deus. Aí, meus irmãos, nós vamos aprender que a semelhança com Deus vai excluir a nossa semelhança com o mundo. Quando a gente se torna mais semelhante de Deus, a gente deseja mais dele, mais da sua presença, mais da sua palavra, mais tempo investido em oração, mais tempo dedicado à intercessão, mais tempo realmente, como a gente fala, aos pés de Cristo, mais tempo com Deus, por Deus e para Deus, e menos tempo com o mundo. A gente pensa mais na eternidade com Deus, porque a gente entende que a nossa vida não termina aqui, ela continua. E que esse tempo aqui é tão pequeno, a vida é tão curta, que a maior porção da nossa existência, do nosso eu, se dará na eternidade com Deus. Agora, se a pessoa não tem Cristo Jesus, será na eternidade sem Deus, o que é mais grave. Quando a gente começa a pensar nos julgamentos de Deus, porque Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para salvar o mundo. A Bíblia diz que ele não veio para condenar, mas sim para salvar. Mas no seu retorno, ou ainda na sua segunda vinda, ele virá. Mas ele vai exercer o papel de juiz. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Aí a gente aqui fica pensando mais nos julgamentos de Deus, lá no porvir, do que nos julgamentos dos homens, quando não fazendo julgamento de homens aqui nesse plano terreno. A gente vai aprender que essa transformação de vida, desenvolvida vivendo perto de Deus, vai afetar todo o nosso modo de existir, de agir. Por exemplo, no negócio. Quando falo no negócio, trabalho, na sua profissão. Porque há um padrão do mundo e um padrão cristão. No negócio, a gente não vai dizer, será que vale a pena esse negócio? Será que vale a pena? Tipo, será que eu vou me dar bem nisso? Não vai ser essa pergunta feita, mas a pergunta vai ser, está certo? A questão é esta. Nós estamos certos no tocante aos nossos negócios, aos nossos empreendimentos, à nossa profissão, à nossa vida? Essa é a pergunta apropriada. Está certo? E não é se vale a pena, porque muitas vezes a gente acaba alojando o espírito mundano e quer ganhar vantagem em tudo e sobre todas as pessoas. A gente quer se dar bem. A gente chega ao ponto de até barganhar com Deus. É um toma lá da cá. E aí dele se ele não nos der algo, porque senão a gente muda de freguesia. A gente abandona Deus, faz que nem Demas. Porque, na verdade, não tem um coração em Deus, nas coisas concernentes ao reino dos céus, mas sempre teve o coração no mundo. Em relação às nossas companhias, as pessoas que estão nos rodeando, pessoas da nossa convivência, a gente não vai fazer uma pergunta tipo, será que elas são agradáveis? Não é esta a pergunta a ser feita.
A pergunta correta é: as nossas companhias são agradáveis a Deus? Será que as pessoas que estão conosco são úteis para a nossa vida espiritual? Essas pessoas contribuem com a nossa vida espiritual? Será que há essa contribuição a esse aspecto positivo? Porque se não tiver esse elemento positivo, o que a gente tem que fazer? Cair fora. Deixar essas más companhias que não nos ajudam em nada, principalmente nesse plano espiritual, que é tão importante, embora seja muito ignorado ou deixado de lado. Até mesmo no tocante à diversão, a entretenimento, a gente precisa fazer a pergunta acertada. Não é dizer, eu posso ir a tal lugar, não é se eu posso. A pergunta certa é, eu deveria ir a tal lugar? Eu deveria estar lá? Eu, cada vez mais e mais semelhante a Deus, vivendo em plena comunhão com o Senhor, será que lá é o meu lugar? Eu devo estar lá? Eu deveria ir? A gente tem que saber fazer as perguntas corretas, porque nós fomos transformados e vivemos perto de Deus. E quando eu penso nisto, é porque a gente tem que trazer à tona aquele versículo tão conhecido e recitado por nós outrora. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos edificam. No tempo da minha adolescência e juventude, lá no início da juventude, eu ouvia aos montes sendo recitado esse versículo nas bocas dos crentes, mas as pessoas hoje sequer ousam mencionar, tampouco ler esse versículo, porque o espírito do mundo está alojado no seu coração, na sua mente, porque as pessoas não estão mais desejando as coisas de Deus, a renovação da mente, por exemplo. Nós precisamos, meus irmãos, entender que em relação às diversões, ao entretenimento, já terminando esses exemplos, não é se há algum mal nisso, mas fazer a pergunta certa, existe alguma coisa boa nisso? Se a gente fazer a pergunta certa, a gente vai buscar e obter a resposta certa a partir das Escrituras. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o espírito do mundo que impera na vida de muitas pessoas, até mesmo pessoas que estão no arraial religioso, é governado por um egoísmo puro e supremo. O egoísmo impera. O individualismo é gritante. As pessoas não pensam mais no todo, na coletividade, na comunidade, na igreja, é só em si mesmo. O nosso cantor cristão, por exemplo, os irmãos podem folhear todos os hinos, todos sem exceção, sempre é nós que vamos louvar a Deus, é nós que recebemos até o favor divino, é nós. As letras contemporâneas apenas para reflexão, não para deixar de cantar. É sempre eu. Deus só me abençoa a minha vida. Deus só cura a minha esposa. Só o meu filho, o filho de vocês, Deus não cura, porque a música é tudo eu tudo na primeira pessoa do singular. Já notaram isso? Não pensa na coletividade, na comunidade? É tudo eu. Acontece que esse espírito do mundo que governa através do seu egoísmo puro e supremo não considera os mandamentos divinos. Se esse espírito do mundo não considera, a pergunta agora é: será que nós, como crentes em Jesus, que estamos sendo transformados ou fomos já transformados por Deus, estamos buscando os mandamentos divinos? Será que nós estamos buscando a glória de Deus? Será que nós estamos buscando o bem-estar dos nossos semelhantes? Eu diria, do nosso próximo? Ou é o nosso bel prazer? O nosso modo de agir só pensando em si mesmo, mas na nossa família. Tudo que é relacionado à minha pessoa, mas sempre levando isto em consideração e ignorando completamente os mandamentos do Senhor.
Estou caminhando para o final. A mente em si, eu sei que a mente humana foi afetada, assim como toda a natureza, pelo pecado, eu sei disto. Mas a mente em si, essa mente em si, ela é neutra. Quando a mente é informado por um princípio maligno, torna-se um instrumento do mal. A mente pode ser o seu instrumento do mal. Mas, meus irmãos, quando nós temos uma vida transformada e atentamos para a palavra apostólica, não se conformando com este mundo, a nossa mente é informada pelo Espírito Santo de Deus e se torna um instrumento do bem. Aí a gente vai descobrir que a renovação da nossa mente, da sua mente em particular, é você ser levado a ter a mente que Cristo tinha, ter a mesma mentalidade do Filho de Deus. Como assim? É impossível. Impossível, vírgula. É possível. Contanto que as pessoas venham ser crucificadas como Cristo. De maneira que as pessoas venham viver de modo que não vive mais, mas Cristo vive nelas. Aí é possível, sim, porque senão Paulo vai se tornar um mentiroso, se a gente achar que nós não podemos ter essa mentalidade de Cristo, a mentalidade que Cristo tinha, porque Paulo vai dizer na sua epístola aos Coríntios, pois nós, ele é enfático, pois nós temos a mente de Cristo. Se ele diz isto, é porque é verdade. Se nós ignoramos esse fato escriturístico, é mais um prejuízo que a gente sofre, porque a gente desconhece, ignora, não coloca em prática e não absorve as coisas de Deus através da leitura, através do estudo, através de uma vida de oração, e a gente tem uma mente mundana ao invés de uma mente cristã, isto é, a mente de Cristo. Concluindo, meus irmãos, eu penso que o padrão das nossas igrejas, no geral, dos crentes, estão bem aquém daquele idealizado por Deus. Durante alguns anos, a gente tem acompanhado, e eu acompanho desde 1996, lendo em jornais, em revistas evangélicas, o aumento considerável dos crentes no Brasil, em especial. Nós crescemos aos milhões. O que me intriga é que, com a medida que as pessoas vêm se convertendo ao longo dos anos, das últimas décadas, o índice da criminalidade, por exemplo, era para diminuir. Era para diminuir. Trago à memória dos irmãos a palavra de Deus da parte de Paulo. Ele fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Era para diminuir o número de furtos, de roubos. Isso, aplicando às outras situações da nossa vida, era para diminuir o número de homicídios, porque as pessoas que cometeram tais atrocidades no passado não estão mais cometendo, estão se convertendo, indo para a prisão, pagando pelos seus erros, segundo os ditames da lei, estão lá, vão sair e vão poder ser colocados na sociedade, voltar à sociedade, mas como novas criaturas. Aquele que mentia, não mintas mais. Ou seja, era para haver um índice de falsas notícias, de palavras fraudulentas, um índice muito menor. Os evangélicos no Brasil, de uma certa forma, está em todas as esferas, quer através de cargo de indicação ou através de concurso público na esfera municipal, estadual e federal. Era para diminuir nessas instâncias, melhor dizendo, a corrupção, mas a corrupção não diminui. Era para diminuir o número de divórcios nas nossas igrejas, mas não se diminui o número de divórcios nas nossas igrejas. Ora, se as pessoas estão se convertendo, estão tendo uma nova vida em Cristo Jesus, se eles são realmente agora não apenas cartas vivas, mas
são poemas de Deus que estão sendo escritos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por que não apresenta um índice reduzido destas coisas citadas? E eu poderia aqui ficar falando sobre muitos outros elementos. Cadê a redução? Não há melhoria substancial. Há sim um alarde em relação a números, mas um número volumoso, mas que quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, não tem muito a ver com o Jesus de Nazaré. Não tem nada a ver com aqueles ensinos transmitidos pelos apóstolos. Aí a gente precisa, então, de quê? Da renovação da nossa mente. Ser levada a ter uma mentalidade, a mentalidade ou a mente que Cristo tinha. É isso. Pensar como Cristo. Andar como Jesus. E Jesus fazia o bem a alguns, não é verdade? Amém? Não. Fazia o bem a todos. Jesus fazia o bem a todos. Agora sim, concluindo, embora vivendo no mundo, nós não somos deste mundo. Já nos disse o evangelista João, capítulo 17, vale a pena ler o versículo 15 até o 16. Nós não somos deste mundo. A essência da vida cristã, meus irmãos, é a renovação da nossa mente, de modo que possamos ser capazes de provar qual é a vontade de Deus. Vontade esta que, segundo o próprio texto bíblico, é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor haja em nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e, sobretudo, nos use para sermos agentes de transformação. Pessoas que realmente não se conformam mais com o espírito do mundo, porque possui a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, se é que somos realmente cristãos. Amém.